Transuniverso. Olá pessoal do canal Transuniverso, e hoje você vai conhecer um pouco mais da história de São Lino, o grande líder da Igreja Católica. A Igreja Católica possui mais de 2000 anos de história, sendo a mais antiga instituição ainda em funcionamento. Sua história é integrante à história do cristianismo e à história da civilização ocidental. A palavra Igreja Católica, para referir-se à Igreja Universal, é utilizada desde o século I. Alguns historiadores sugerem que os próprios apóstolos poderiam ter utilizado o termo para descrever a Igreja. Registros escritos da utilização do termo constam nas cartas de Inácio, bispo de Antioquia, discípulo do apóstolo João, que provavelmente foi ordenado pelo próprio Pedro, segundo a Igreja Católica. As primeiras listas de papas diziam que o segundo papa após Pedro foi São Lino, considerado pela Igreja Católica sucessor de apóstolo Paulo. Ele interveio em outras comunidades para ajudar e a resolver conflitos da época, tais como fizeram o Papa Clemente I, Vítor e Calixto. Nos 3 primeiros séculos, a Igreja foi organizada sob 3 patriarcas: o de Antioquia, de jurisdição sobre a Síria, e posteriormente estendeu seu domínio sobre a Ásia Menor e a Grécia; o de Alexandria, de jurisdição sobre o Egito, e o de Roma, de jurisdição sobre o Ocidente. Posteriormente, os bispos de Constantinopla e de Jerusalém foram elevados a dignidades de patriarcas por razões administrativas. O primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, considerou o bispo de Roma como primus, ou primeiro, entre os patriarcas, afirmando em seus 4º, 5º e 6º cânones que está seguindo a tradição antioquíssima, embora muitos interpretem esse título como inter pares, primeiro entre iguais. Considerava-se que a Roma possuía uma autoridade especial devido à sua ligação com Pedro. Uma série de dificuldades, disputas doutrinárias e disciplinares, diferenças culturais, concílios disputados, a evolução de ritos separados e de se a posição do Papa era ou não de real autoridade ou apenas de respeito e nada mais, levaram a divisão em 1054, que separou a Igreja entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Leste, Grécia, Rússia e muitas das terras elevas, Anatólia, Síria, Egito e muito mais. A esta divisão chama-se Cisma do Oriente. A grande divisão seguinte da Igreja Católica ocorreu no século XVI com a Reforma Protestante, durante a qual se formaram muitas das atuais igrejas protestantes. Ao contrário do que se diz, após essa reforma, foi daí que nasceu a tão conhecida Igreja Evangélica. É como se a Igreja Evangélica fosse filha ou filho da Igreja Católica, apesar dos evangélicos não aceitarem isso. Mas foi daí que surgiu então a Igreja Evangélica após essa reforma. Com maior presença aconteceu no norte da Europa. A principal característica que trouxe São Lino a colocar em tese e em prática
as doutrinas e as principais foram fundadas, segundo ele, por Cristo. Então ele apenas tentava cumprir. E, portanto, a única autêntica frente e demais igrejas e denominações cristãs que surgiram historicamente depois da Igreja Católica. Assim, a Igreja Católica considera que tem por missão elaborar, comunicar, propagar os ensinamentos de Cristo, assim como a de cuidar a unidade dos fiéis, com os objetivos de ajudar a humanidade a percorrer o caminho espiritual a Deus. Tem também, segundo Lino, eles têm o dever de administrar os sacramentos aos seus fiéis, por meio do ministério de seus sacerdotes. A igreja acredita que Deus outorga a sua graça ao crente por meio dos sacramentos. Daí a sua importância na vida eclesial. Ademais, a Igreja Católica manifesta-se como a estrutura hierárquica e colegial, com Cristo como a sua cabeça espiritual, e auxiliado pelo Colégio dos Apóstolos, cuja autoridade passou a ser exercida após a sua morte, pelos seus sucessores, papas e bispos. E aí a grande autoridade que a Igreja acredita que os ensinamentos foi dado por Cristo, que deixou o primeiro Papa como Pedro, segundo a Igreja Católica. Mas o grande líder após a morte dos apóstolos foi São Lino, segundo a tradição e a fé da Igreja Católica. São Lino foi o segundo Papa segundo a Igreja Católica. Nascido em Turcia, na Itália, no ano 10, Lino foi contemporâneo de Cristo e foi um de seus seguidores. No entanto, sabe-se muito pouco ou quase nada sobre a vida dele. Na verdade, a maioria dos registros existentes sobre sua vida foram produzidos cerca de 100 anos depois de sua morte. Por ter alcançado destacado posto entre os cristãos, surgiram diversas lendas para preencher as lacunas de sua vida. Ou seja, São Lino teria que dar continuidade à missão que Pedro tinha dado continuidade de Cristo. Então, São Lino acabou dando continuidade a essa grande missão. Pedro, que tornou-se grande líder do cristianismo, e em torno dele se estruturou a instituição que ganharia o mundo e moldaria a cultura ocidental nos séculos seguintes. A Igreja Católica, no caso. Pedro é considerado pelos católicos como o primeiro Papa e reverenciado para propagar a palavra de Cristo ao longo de 37 anos. E de acordo com a Igreja Católica, seu sucessor, sem dúvida nenhuma, foi Lino. Embora saiba-se que o falecimento de Pedro ocorreu no ano 67, não é certa a data em que Lino se tornou bispo de Roma. As fontes também não permitem uma precisão, pois as datas variam significativamente. Ora indicado a década de 60, ora indicada a década de 50. Inclusive, o que parece certeza é que Lino foi bispo por mais de 10 anos, como a instituição da Igreja Católica dava seus primeiros passos ainda naquela época, não havia uma organização precisa e documentada. Há de se ressaltar também, claro, que a religião ainda não era oficial de Roma, que era pagã e por isso sofria com perseguições intensas. Há registros diversos sobre as décadas iniciais do cristianismo e que apontam para uma confusão sobre o sucessor de Pedro. Os papas Linos, Clementes, Anacleto e Epifânio geralmente aparecem em ordem diversas nos registros documentais, o que ainda nos causa incerteza sobre os primeiros papas. Alguns acreditam que Lino, Anacleto e Clemente tenham exercido o episcopado simultaneamente. De todo modo, o documento publicado pelo Vaticano, que considera a sucessão dos papas, indica Lino
como grande sucessor e grande líder da Igreja Católica depois de Pedro. No caso, o Papa Lino é indicado em documentos medievais como os dos 70 discípulos de Cristo e teria sido bispo de Roma por 9 anos durante toda a sua vida e dedicação, e acredita-se que ele foi identificado pela realização de milagres e curas como dos apóstolos. Curiosamente, Lino teria salvo a filha de um magistrado romano que estaria possuída pelo demônio, e mais tarde o mesmo magistrado decretaria sua pena de morte. Ainda que os motivos que tenham levado à sentença não sejam muito claros, Lino foi mais uma vítima da perseguição sofrida pelos cristãos e sua decapitação acabou ocorrendo no dia 23 de setembro do ano 79. Outra data que não é muito precisa assim, como também sua morte como mártir. O certo é que a Igreja Católica o venera como santo. São Lino, seu sucessor, foi o Papa Anacleto. Essa foi um pouco da história que, segundo a Igreja Católica, tem como São Lino o principal líder da Igreja Católica após a morte do apóstolo Pedro. Até mais. Eu peço para você deixar o seu joinha ou o seu like. Se inscreva nesse canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Ative o sininho para que isso não ocorra. Ou seja, não perca os nossos vídeos. E eu peço para você aí que comentem, deixe sua opinião sobre isso, independente da sua religião. Saiba que o canal aqui não tem intenção de criticar ou desmoralizar nenhuma fé. Então, deixe seu comentário à vontade, como você desejar, ok? E a gente vai trazer no próximo vídeo mais um grande líder espiritual da humanidade. Até mais, um abraço e fique com Deus. Shalom Aleichem.